Acompanha todos os dias o nosso programa, logo depois do meio-dia. No programa de hoje temos algumas entrevistas. No primeiro bloco vamos conversar com o deputado estadual Fernando Mineiro sobre as eleições internas do Partido dos Trabalhadores, que vive esse momento, o Partido dos Trabalhadores, onde 3 candidaturas se apresentam e ele apoia a candidatura de Geraldo Pinto aqui no Rio Grande do Norte. Então, também vamos conversar com o publicitário Joaci. No segundo bloco vamos ter aqui um bate-papo com Joaci Medeiros sobre a publicidade, sobre o momento em que vive a publicidade no Rio Grande do Norte. Fernando Mineiro, muito obrigado pela sua presença, tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço, prazer estar aqui com você, eu que agradeço e ao tempo que parabenizo pelo trabalho, pelo espaço que você tem ocupado e tão bem informado o nosso povo. Muito obrigado, Fernando. Eu queria saber como é que está. Queria que você fizesse aqui o seu diagnóstico de como é o terceiro ano que o PT vive esse movimento, né, de eleger diretamente através de seus filiados a sua direção. Queria que você fizesse uma análise aí desse momento. Olha, o PT é o único partido no Brasil, e se não me engano também na América Latina, que elege os seus dirigentes diretamente. No PT não tem dono, né? Não é porque eu sou deputado, ou porque A é governador, B é senador, não sei quem é presidente, para dizer, não, quem vai dirigir o PT é fulano ou Beltrano. Não é assim que funciona o PT. O PT funciona, os filiados e as filiadas escolhendo quem é a direção e quem será o presidente ou a presidente do partido. Então, nacionalmente. Então, no dia 2 de dezembro, nós teremos mais esse momento aí, pela terceira vez, essa experiência inédita na vida partidária brasileira, que eu acho que é uma experiência legal, que dá vigor, que mobiliza, que mexe com a militância. É muito bom, eu acho positivo, é uma experiência muito boa. O STF decidiu o Congresso não fez, o STF fez a fidelidade partidária. Em que isso ajuda aos partidos políticos, no caso especial do PT? Olha, na verdade, o PT não tem alteração nenhuma. O PT, mesmo não tendo fidelidade partidária no Brasil, o PT sempre praticou a fidelidade partidária. São raríssimos casos assim, de pessoas do PT que não votam como define o partido, que não tem fidelidade ao que o partido defende. Aliás, os que foram, digamos, infiéis aos princípios do partido, acaba saindo do partido. Então o PT não muda nada. Eu acho que devia ter votado, eu acho que o Congresso devia votar e ser mais rígido. Eu defendo a fidelidade partidária. Eu acho que é uma das causas do grande problema da fraqueza, da debilidade partidária no Brasil. E acho que, como você mesmo diz, os deputados e senadores não fizeram a lei, os juízes, os ministros fizeram e legislaram sobre isso. O que é digamos assim, uma situação esdrúxula na vida brasileira, mas é assim, é o Brasil, digamos assim, são as nossas dificuldades da nossa vida democrática, E eu penso que já avançou um pouquinho. Tem que avançar mais, eu acho que tem que ser mais rígido. Eu defendo a fidelidade, defendo que os partidos sejam fortalecidos e a gente separa um pouco essa questão de fulanização de A de B. É preciso que os partidos tenham força para que a democracia se fortaleça. Em relação a essa questão nacional, o Congresso, como é que você vê isso em relação à questão da democracia? Não vê uma questão o Congresso muito exprimido, de um lado o STF tomando decisões que seria mais caracterizadas, seriam decisões políticas, e de um outro lado o governo colocando muitas medidas provisórias, diminuindo assim a importância do Congresso Nacional. Qual a sua visão sobre isso? Olha, a minha visão é que o Congresso peca ao não fazer a reforma política. O grande problema nosso é a ausência da decisão de fazer uma reforma política. A maioria do Congresso não quer uma reforma política. É preciso que a população se mobilize e pressione o Congresso, pressione seus deputados e senadores, para que haja reforma política no Brasil. Então, eu acho que o grande problema brasileiro, da democracia representativa brasileira, é exatamente a ausência de uma reforma política profunda que enfrente os problemas de financiamento de campanha, por exemplo, da questão da fidelidade partidária, da questão programática, para citar alguns exemplos. Então é preciso enfrentar essa questão. Só que o Congresso não quer fazer isso, porque a maneira como funciona hoje, as regras de hoje, favorece a maioria que tem no Congresso. E essa maioria não vai se suicidar, digamos assim, Então é preciso mudar. Eu acho que só mudará se a população pressionar. E como o Congresso não fez por uma decisão política, a maioria do Congresso não fez por uma decisão política, o Judiciário acaba fazendo. Mas eu acho equivocado, eu acho que deveria ser diferente. Mas não tenho nenhuma ilusão.
O Congresso só vai se mobilizar se a sociedade pressionar. E é preciso que pressione, é preciso mudar, fazer uma profunda reforma para atacar os principais gargalos da representação política. Na sua opinião, quais são os principais gargalos? Por exemplo, financiamento de campanha, eu acho um dos grandes problemas do Brasil. O voto distrital seria um, não? Não, eu acho que no Brasil o voto proporcional, eu sou defensor do voto proporcional. Eu acho que é correto você ter voto proporcional no Brasil. Eu não acho que voto distrital ou distrital misto venha a avançar. Se você prestar atenção e fizer uma análise da composição do Congresso, né, e do resultado eleitoral, você vai ver, né, que o voto proporcional garante representação das minorias. Né, garante representação. Mas esse distanciamento entre o representado e o representante, ela não diminuiria com... Mas isso não tem nada a ver com um voto distrital. Será que não? Não, o voto distrital Fica é voto muito majoritário. não? O voto distrital é um voto majoritário. E o voto proporcional é um voto proporcional. Então, o voto majoritário, por exemplo, não garante aproximação. Se assim fosse, nós não teríamos um grande divórcio entre os executivos e a população. Se você for prestar atenção, a maioria das administrações que são majoritárias, que são decididas majoritariamente, tem um divórcio. Por exemplo, os senadores são voto majoritário. Mas não é, e aí tem um distanciamento também do Senado. Então, eu acho que tem que resolver o problema do papel do Senado no Congresso Nacional. Acho que tem que ver a questão do financiamento público, tem que avançar na questão da fidelidade partidária, porque o que está sendo votado hoje é a fidelidade por tempo determinado. Eu fico dizendo que é fidelidade com prazo de validade. Não sei, é um avanço, mas eu acho que tem que avançar mais. Mas eu queria perguntar para você, em relação a essa questão qual seria o ponto em que poderia aproximar mais o eleitor do eleito? O que é que poderia ser feito nesse sentido em relação à reforma política? O que a gente vê é um fosso imenso entre o deputado, entre o senador e os eleitores. Eu não sei onde é que o partido poderia mediar isso, seria o papel do partido, enfim, seria a tecnologia agora, com o uso da internet, com as TVs, assembleias, TVs, Câmara, enfim, como é que pode diminuir essa distância? Porque o que a gente percebe é que passa aquele representante a não ter um ouvido sistemático em relação aos reclames de quem o colocou lá. Há uma distância. Mas isso aí não está ligado à questão se a votação é proporcional ou é distrital. Eu quero dar um exemplo para você. Do meu ponto de vista, o poder parlamentar mais distante do povo é o Senado. E o Senado é uma votação majoritária. Só para dar um exemplo para você. Os senadores são os mais distantes. Não é? Até porque a eleição é de 8 em 8 anos. Eu acho, inclusive, errado o prazo das eleições. Mas, enfim, o que eu penso é que não existe uma receita exclusiva, uma forma. Existem vários mecanismos que devem ser utilizados para aproximar. Mas, do meu ponto de vista, nada terá resultado se a população não tiver uma consciência, o eleitorado não tiver uma participação mais ativa, estabelecer controles sobre as eleições, se acabar, por exemplo, com o voto comprado, se acabar com o voto de troca, se não diminuir o papel do poder econômico no processo eleitoral, nada terá resultado se não fizer isso. Então, do meu ponto de vista, mecanismos existem várias formas no mundo, desde a governança eletrônica, o parlamentarismo eletrônico, o acompanhamento de vários tipos de formas, mas isso não adiantará se a população não entender que quando você vota, você está delegando poderes a alguém para lhe representar. Se for votar e deixar para lá, vai acontecer, porque é da natureza, digamos assim, do sistema, esse acomodamento. Então tem que criar mecanismos importantes para a população ter mais uma participação no controle dos mandatos. Mas de que mecanismo você sugere, por exemplo? Tem vários, por exemplo, desde você criar mecanismos de prestações de contas permanentes, sérias, corretas, você criar mecanismos obrigatórios que os parlamentares, os representantes políticos, se dirigam à população periodicamente para prestar contas, e faça eventos, não prestar contas formal, mas que tenha permanência. Você pode criar mecanismos, como alguns países têm, que é de reversibilidade do mandato. Então você tem uma série de mecanismos. Agora, quero repetir, o mecanismo mais forte é o eleitorado, a população acompanhando o mandato, não tem como. Você é a favor ou contra o voto obrigatório? Eu sou contra o voto obrigatório. Eu acho que era já está na hora de ter essa experiência no Brasil? Porque muitos dizem que ainda não havia maturidade para isso. Veja só, quem não quer mudança sempre diz que o povo não está maduro. Eu acho que o nosso povo está maduro para várias experiências. Agora, o que precisa é ter normas claras, consolidadas e você implementá-las. Eu acho que o voto deveria ser facultativo. Vota em quem quiser, vota se você tiver vontade, for convencido para votar. Agora, quero dizer, é preciso mudar, impedir, criar mecanismos de diminuir, eu não vou dizer
acabar, mas diminuir, o ideal seria acabar, mas diminuir a influência do poder econômico nas eleições. Eu acho que esse é um dos grandes males da democracia brasileira.